Eu sou Mário Ferreira e ajudo pessoas a ativar a sua força interior para ter mais produtividade, mais prosperidade nas dimensões da sua vida pessoal e profissional. Sejam bem-vindos vocês que acabam de chegar aqui na nossa live. Hoje vamos bater um papo muito interessante e eu gostaria de já agradecer a presença de vocês que estão chegando para a gente começar aqui essa nossa grande história, que hoje vou trazer sobre a grande sacada que nós podemos aprender com a história do patinho feio. Hein? Quem aí já leu, já viu essa história e como a gente pode associar isso? Quem está curioso? Porque eu estou cheio de novidades e informações para a gente perceber aqui. Queria saber que quem também está me ouvindo no YouTube, no Facebook também, dá um sinal aí se está tudo bem, se o som, se está tudo ok com o áudio, para a gente continuar aqui com a nossa live. Então, desde já, eu queria desejar uma noite excelente para cada um de vocês que estão presentes aqui, né? Que estão chegando. Alexandro, Taime, tudo bem? Obrigado pela presença. Ronei, seja bem-vindo aqui também. Ninha, Bruno. Espero que vocês estejam aproveitando aí essa noite. Não sei como é que está aí o clima na sua cidade, mas aqui está um clima agradável e isso que é importante. Olha só, nessa live de hoje eu vou falar sobre a história do patinho feio e como nós podemos aprender com essa história. Qual a relação que a gente pode fazer com a nossa vida, dentro da nossa vida pessoal, no âmbito profissional. Quem aqui já não se sentiu alguma vez diferente em determinado ambiente? Quem nunca se sentiu de repente excluído ou até tentou se inserir em determinados grupos, mas foi difícil de você conseguir uma aceitação ou você também fez uma autoexclusão por não concordar com essa história? Então hoje aqui a gente vai contar um pouquinho sobre essa fábula maravilhosa, né, do dinamarquês Hans Christian, que escreveu, é um conto infantil maravilhoso e que eu fiz questão de trazer hoje para fazer uma relação com a nossa vida. Como é que a gente pode trazer esse universo dessa magia, dessa história tão linda para o nosso dia a dia, para a nossa situação atual. Então, essa história ela tem muito a ver com autoconhecimento. Primeiro a gente tem que se autoconhecer, conhecer as nossas limitações, o valor que cada um tem. E quando a gente entende esse valor, fica muito mais fácil da gente se conectar com as outras pessoas. Só que tem a questão da aceitação. Quando a gente olha, e mesmo que sejam defeitos que você tem, fica mais fácil de você se inserir em determinados grupos ou se preparar para entrar, para ingressar nessa sua carreira, nessa sua função, que de repente para você é importante. Mas dentro de tudo isso, existem muitos preconceitos, né? Que são atitudes, comportamentos de outras pessoas por não aceitarem alguns pontos que para você se distingue da maioria. Então essas pessoas acabam de alguma forma fazendo uma exclusão pela concepção que ela tem de um modelo ideal, de um padrão que é tido como verdade. Então a gente observa muito hoje que assim, dentro da escola, no trabalho e na família, muitas vezes as pessoas são rejeitadas. Porque não é a garantia de você ter uma família, de você ter ali sua mãe, seu pai, que depois desse processo que essas pessoas vão te proteger, né? O ideal é que tivesse exatamente uma relação de respeito, de entendimento. Então está muito voltado com a questão da aparência, né? A questão de ser diferente. E aí eu vou contar para vocês aqui a história, né, desse patinho, o que foi que aconteceu, que é uma fábula assim tão maravilhosa e que até hoje, depois de muitos anos, ela ainda tem uma importância muito grande nos dias atuais, tá? Boa noite, Vilma, Bruno, Lélio, Binha, José, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro. Renato, seja bem-vindo. Então, o que é que acontece?
A história do patinho feio conta uma... Vou contar aqui rápido uma história para vocês, para a gente contextualizar isso com a nossa vida, tá certo? Conta a história de uma família de patos, né? E uma mãe pato, ela estava em uma fazenda e ela tinha 5 ovos. Só que no meio desses ovos, ela percebeu que começou a chocar e aí 4 ovos se quebraram. E nesses 4 ovos ficou um. Esse 5º ovo, ele não quebrou. Então a mamãe pato já começou a achar estranho. O que é que está acontecendo que ali não estava vingando esse ovo? Então ela insistiu um pouco mais e ela resolveu ficar ali para aquecer esse ovo até chocar e veio esse outro filhote. Só que quando o ovo quebrou, aí que acontece a grande questão. O pato era diferente de todos os outros. E a mãe pato ficou olhando assim, nossa, mas como ele é diferente? E aí foi percebendo que alguma coisa tinha de errado. E quando foi observar, todos os outros patos eram amarelinhos, com a pena diferente, e aquele pato tinha um bico diferente, a cor da pena meio cinzentada. E aí o que é que acontece? Todos começaram a olhar diferente aquele patinho que tinha nascido, né? Era um pato esquisito. E aí quando ele vai passando a história, os irmãos identificam, né, o irmão pato diferente, e eles começam a zombar daquele irmãozinho que aparece. E aí eles começam a dizer, patinho feio, você é feio, você é feio. E isso começa a criar uma certa angústia naquele patinho que ouve todo mundo dizendo que ele era feio, que ele era diferente. A própria mãe dizia, ó, tadinho, como ele é diferente, né? E aí, o interessante é que quando a mãe tentava proteger o patinho feio, todos criticavam aquele pato. Todos ficavam zombando dele. E aí começou a criar uma coisa realmente muito estranha. Por quê? Ninguém gostava dele, ninguém queria se aproximar dele. E aí um dia a mãe pato saiu para caçar, né? E o patinho sozinho ficava ali na fazenda, abandonado, porque todos os lugares que ele ia, as pessoas acabavam criticando ele pela sua aparência, né? Porque ele não era, não fazia parte de uma família ideal, de um padrão de beleza, digamos assim, que a sociedade hoje, inclusive, impõe, um padrão de beleza tido como o natural, como o belo, o aceitável. E aí, só que quando a mãe pato foi fazer o passeio, né, foi buscar alimento, os caçadores, eles atirando, caçando, matou todos os patos. E aí o que é que acontece? A mãe sumiu, desapareceu, o patinho ali esperando, o patinho feio esperando, e nada de aparecer a sua mãe. E aí ele começou a ficar triste, começou a ficar ali sozinho, rejeitado. E aí ele saiu perguntando, né, para outras pessoas, para outros animais da fazenda, se alguns deles já tinham visto algum pato diferente como ele. E aí todos os bichos, os animais diziam, não, nunca vi, nunca vi. E aí quando chegou junto do cachorro, o cachorro falou o seguinte, não fique perto de mim, as pessoas não podem me ver com vocês. Olha que coisa legal, não pode me ver. E hoje, quantas pessoas são excluídas porque a gente pensa que elas não podem fazer parte de determinados grupos. Então as pessoas isolam essas pessoas, tá? Mas vamos para frente. Aí chegou com a galinha, e aí a galinha falou, nossa, olha só o que a galinha falou, até eu sou mais bonita que você. Todo mundo, gente, recusava o coitadinho do pato. E aí o que acontece? Se sentindo rejeitado, ele resolve ir embora. Então ele vai para o lago, ele atravessa o lago, vai para o outro lado, em busca de algum lugar que ele pudesse se encontrar, que ele pudesse ser feliz. E lá ele vê que tem alguns animais, e ele começa também a perguntar, e ninguém aceita ele. Diz assim, corre daqui, você não pode ficar aqui, porque tem muitos caçadores, se você ficar aqui você está correndo perigo. E ele sempre correndo, buscando outros lugares que ele pudesse realmente se sentir acolhido, com ele pudesse realmente se encontrar. Mas aí quando ele foi embora, de alguma forma, ele já estava um pouco mais feliz, porque ele saiu de um lugar que ele estava e ele começou a buscar essa melhora, esse encontro.
E aí, quando ele foi embora, né, ele sozinho ali, buscando, né, um entendimento, por que ele estava ali, ele viu passando um bando de aves e ele ficou admirando. Nossa, que lindas! Todas branquinhas, tal. Ele viu ali e aí ele começou a achar bonito. Só que o que acontece? Quando ele olhou aquilo ali, ele não identificou que era um igual a ele. Mas ele não tinha visto a imagem dele ainda, tá? E aí passou um tempo, começou a cair neve, e aquele pato começou a sentir frio, gelado, ficou todo coberto de gelo, de neve. Aí veio um fazendeiro e levou esse pato e cuidou dele até crescer. Só que chegou um momento que esse pato já não dava mais para ficar ali. Chegou um momento que ele cresceu tanto que ele precisava voltar para a natureza. Aí o que foi que o fazendeiro fez? Cuidou dele, aqueceu e devolveu para o lago. Só que nesse momento, quando ele está no lago, o que acontece? Ele se olha na água e ele vê o reflexo dele. E aí ele olha, achou estranho, porque ele já se viu diferente. Ele não era tão feio como as pessoas diziam. Ele se sentia bonito. E aí ele abriu as asas e bateu as asas. Ele olhou de novo e ele viu o reflexo. E ele não era um pato. Ele era um lindo cisne. Olha só que coisa maravilhosa. Ele era um lindo cisne. Então, olha só que legal. A beleza está nos olhos de quem vê. Os outros animais achavam ele feio porque ele vinha de uma família de patos e ele não se parecia com os patos. Então aí, nesse momento que ele identifica, ele começa a nadar e ele encontra outros cisnes como ele em seu caminho. E aí, quando ele encontra outros cisnes, eles começam a acompanhar esses animais e ele encontra o seu lugar, encontra a sua família, pessoas igual a eles, né? Os animais igual a eles. E aí, o que acontece? Quando a gente observa que ele deu o azar de seu ovo cair no lugar errado. No passado, o que foi que aconteceu? O ovo, que era de um cisne, rolou e foi cair lá no ninho dos patos. E ele nasceu em uma família que não lhe pertencia. E aí, no final disso tudo, ele encontra com a sua família e vai ser feliz e vai encontrar realmente o seu lugar, vai encontrar o seu espaço. Por que eu quero dizer isso? Porque o importante é a essência dele. E a essência dele é de cisne. A essência dele não é de pato. Os outros poderiam achar ele feio. Aí agora, eu quero fazer aqui agora algumas relações com a vida da gente. O que é que a gente aprende com essa história, tá? O que é que a gente aprende, pode trazer para nós. Então, o fato é que as pessoas, elas julgam muito as outras pela aparência. E aí, trazendo para um ambiente de trabalho, eu já vi muitas pessoas sendo excluídas porque pensavam diferente. Pessoas que tinham ideias diferentes, controvérsias, a maioria é aquela coisa. Todo mundo pensa igual, mas quando tem alguém que pensa diferente, essa pessoa é tida como doida, como estranha, como esquisita. E aí a gente não consegue perceber a maldade que está por trás disso. Porque as pessoas começam a criar um formato de identidade, uma percepção, quando de fato não acontece. Quando você é diferente em determinado ambiente, as pessoas começam a te apontar como se você fosse ali uma aberração dentro daquele processo. E isso está tudo errado. Então, o mais legal disso tudo é que, com a história dos patos, mostra que todo o tempo nós estamos buscando a nossa individualidade. Um lugar no qual nós possamos pertencer. E a gente entra em uma empresa, começa a trabalhar, começa a perceber que aquele lugar não é para você. Tem pessoas que não se identificam com a própria família. Tem pessoas que não se identificam com os próprios irmãos. Porque se sente que nasceu no lugar errado. Não faz parte daquele grupo. Então tem pessoas que vivem como patos perdidos, isolados, mas na verdade eles são cisnes. E precisa encontrar sua tribo, seu bando, seu momento, seu encontro. Só que algumas pessoas, o que é que elas fazem? Né? Fazendo uma relação com a vida da gente. Tem pessoas que elas se fazem de coitadas, de vítimas, para que as pessoas possam ter penas delas.
Então, elas se transformam em patinhos feios para serem aceitas, para ter a piedade, para ter a proteção dessas outras pessoas. E aí, muitas vezes também manipulam, contam mentira, para que as pessoas possam entrar naquela história dela, para que as pessoas realmente comecem a proteger. E com isso, chamar a atenção das outras pessoas. Chamam a atenção, mas chama pelo lado ruim, um lado negativo. Por que acontece muitas vezes de mães que rejeitam os filhos no pós-parto, né? Porque existe algum trauma que traz esse problema ali no pós-parto, naquele momento ali, depois da gravidez e depois do parto. Então, quando a gente observa que na nossa vida são várias as situações que eu me sinto um patinho feio, mas o pior momento é quando você percebe defeitos onde não existe. Você faz com que as suas qualidades se percam diante de coisas insignificantes, mas que para você está representando algo muito grande. E aí eu pergunto, quais são os patinhos feios que você está lutando todos os dias? Quais são as situações que você tenta resistir, mas não tem conseguido? Você parou para pensar nisso? Como realmente isso aqui? O William, bem-vindo. Fabiano, Josi, Edu, todo mundo aqui. Vilma, era apenas diferente, não feio. Exatamente. Então, a moral da história é que ele não é um patinho feio, ele é apenas diferente. As pessoas são diferentes. E elas são especiais nas suas individualidades. Elas são especiais naquilo que elas trazem e que a gente pode, de alguma forma, aprender com isso, né? E ser diferente é uma questão de sobrevivência. Já pensou que se fôssemos todos iguais? Cada individualidade completa a sua essência dentro desse processo como um todo. Então, a busca pela essa individualização é algo que nós buscamos o tempo todo. Buscamos algo que seja distinto, só nosso. Que seja só nosso. Então, quando a gente olha que quando você está diante de uma pessoa que se acha diferente, na maioria dos casos, ela mesma começa a apontar os pseudos defeitos que ela tem. Mas aí é um problema de autoestima. Tem pessoas que têm a autoestima tão baixa que ela não consegue enxergar as suas qualidades. E não enxergando as suas qualidades, elas não conseguem mostrar o seu valor, a sua competência, o seu talento dentro das empresas que elas trabalham. E por não mostrar o seu talento, a sua competência, não vem os resultados. Porque ela se vê sempre abaixo daquilo que ela pode se mostrar. Ela se vê sempre inferior em relação ao que o outro a vê. Então, assim, eu sempre me enxergo sempre numa escala menor do que a sociedade, inclusive, pode me enxergar. Então, é aí que pode entrar também até uma questão de pedir ajuda. Só que tem um problema, é que muitas pessoas querem se comparar com as outras. Querem se comparar tanto fisicamente como nas questões sociais. O momento que cada uma vive é diferente. Então, não posso comparar a minha situação sabendo que a outra vive com outros recursos, tem acesso a outras coisas que eu não tenho. Então, o meu resultado não pode ser medido por pessoas distintas. Por que tem empresas que cometem um grande pecado? De que ela faz? Coloca duas pessoas distintas, diferentes, em situações opostas, fazendo atividades diferentes e querem que essas pessoas entreguem os mesmos resultados. Trabalhando com equipamentos diferentes, em momentos, em situações que de fato não agregam valor. Então, quando você quer ficar fazendo essa comparação, você está caindo em um perigo, em um problema muito grande. E aí é que entra a questão da espetacularização das coisas. As pessoas que querem viver apenas da aparência. Guy Debord, que é um escritor que ele fala chamada Sociedade do Espetáculo, que hoje tudo é só para aparecer, onde as pessoas querem mostrar aquilo que elas não são, aquilo que elas não vivem. Mais importante do que ser é demonstrar ter. E aí é que tem a grande preocupação que a sociedade vive hoje, que é querer se aparecer, se amostrar daquilo que realmente não vivem, aquilo que elas não traz no seu dia a dia. E quando não tem verdade, cai por terra. As pessoas começam a perceber
que aquilo não tem base, não se sustenta. São discursos vazios nos quais a gente não consegue realmente fazer com que ele permaneça vivo nas nossas mentes. Então, um patinho feio, quando outro dia eu estava em uma loja e percebi que entrou uma pessoa com aparência, uma loja de roupas, uma pessoa com aparência muito simples, humilde, e a vendedora simplesmente, eu percebi que ela não queria dar atenção. Ela não queria perder o tempo, a vez dela para atender. Porque o patinho feio também é aquela percepção que eu tenho que o outro não pode me trazer um benefício, não pode me trazer um resultado. E se não pode, eu não vou gastar minha atenção para que realmente eu possa fazer com que ela permaneça naquele espaço, tá? Paes, lá uma boa noite para você, Ulisses, boa noite, Cleide, boa noite, Adilza, boa noite para você, para todas as crianças que também estão assistindo, que a live não é proibida, né? Afinal, estou falando aqui de patinho feio. E falando em crianças, os pais têm um papel fundamental nessa história. Tem um papel fundamental de fortalecer essa relação, porque numa fase de compreensão da sua identidade, as crianças sofrem muito, principalmente na adolescência, onde acontecem as grandes transformações nos corpos dessas crianças. Então a mentalidade, a personalidade está sendo formada, e se não tiver uma base de respeito, tudo isso, o que é que vai acontecer? Vários problemas. E aí, pensando numa história do patinho feio, eu lembrei da cantora Susan Boyle, que foi um grande, digamos assim, um marco da TV mundial. Vocês lembram daquela cantora que era já uma cantora com certa idade? Ela tinha mais de 47 anos, e ela chegou no palco para cantar, né, no Britain's Got Talent, que é um show de talentos de amadores lá no Reino Unido. E quando ela chegou no palco, o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a olhar, né? Tem até no vídeo, não sei se vocês lembram, tem uma menina que ela começa a fazer uma cara assim, e mudou o mundo, viralizou aquela cara dela que ela faz assim, de desdém, de descaso, sabe? Com a cantora. E o que é que acontece? Quando ela subiu no palco, ela tentou fazer uma brincadeira, ela tentou ali fazer uma cena de ser sexy, piscou os olhos para a plateia. Só que uma mulher daquela, né, porque ela tinha um certo peso, tal, ela não podia ser sexy. Então, o preconceito também contra a mulher que tem um padrão que não era aceito e tido como ideal para aquela sociedade, para aquele grupo. Tanto é que aquele programa mudou totalmente os próximos que vieram. Então, quando Susan Boyle subiu no palco e ela cantou, que ela abriu a boca e cantou a primeira vez, foi algo extraordinário. Um patinho feio, ignorado, rejeitado, onde o próprio público e também os jurados já estavam olhando e não acreditavam que aquela pessoa tinha um grande talento que poderia brilhar. E quantas vezes você deixa de brilhar, deixa de fazer as suas coisas porque você se acha inferior? Você está numa seleção de emprego e olha para os outros candidatos e você já se sente um perdido, um derrotado, antes mesmo de ter a primeira experiência. Então, naquele momento que ela chegou ali, ela fez uma grande transformação. Uma mulher que vendeu mais de 20 milhões de discos, que ganhou até para Michael Jackson, Black Eyed Peas. Gente, é algo, Lady Gaga. Quer dizer, um patinho feio que constrói uma história de sucesso quando consegue enfrentar os próprios medos, enfrentar os desafios, ir lá e fazer a grande diferença. Você entendeu? Que o patinho feio, na verdade, é só um conceito, porque ser diferente é especial. Ser diferente é o que faz a grandiosidade desse mundo no qual nós vivemos. Aí é que está a grande diferença desse processo, desse momento. Então, eu observo muito que tem até pessoas que falam assim, toda amiga bonita tem uma amiga feia para se destacar. Vocês já ouviram essa piada? Já viu essa conversa? Por quê? É como se utilizasse a outra pessoa, a imagem da outra pessoa, para quando chegar os olhos e a atenção vai ser sempre direcionada para a amiga bonita. E o que é bonito? O que é belo? Qual a percepção de beleza que você tem diante das coisas e diante do universo? Então tem pessoas que preferem se esconder
a mostrar esse talento. Susan, ela poderia não ir, muito tímida, solteira. Ela diz ainda que nunca tinha beijado na boca. Quando ela falou isso, né, foi assim, aquela loucura, aquela explosão. Então, uma mulher que saiu de uma fase inicial daquela para chegar a ser entrevistada pelos grandes apresentadores, como Oprah Winfrey, outros caras que eram super renomados, que tinham fila de espera, olha só, fila de espera de famosos para ser entrevistado por essas pessoas. E ela conquistou uma fama mundial, uma fama internacional. Então, muitas coisas estão ligadas pelo quê? Pelas crenças limitantes que nós temos, de achar que não seremos capazes de fazer certas coisas, e isso te impede de agir. Você se sentir um patinho feio, isso te impede de dar o primeiro passo, impede de você fazer exatamente o que tem que ser feito para você avançar na sua vida. Então, o problema não está simplesmente em não agir, está nos pensamentos ruins que te perseguem. E quando a gente se torna escravo do nosso próprio medo, a gente não consegue evoluir na nossa vida. Quando a gente se torna escravo do que o outro aponta para você, mas que na verdade você não é, você toma isso como verdade para você absoluta e passa a viver daquela forma que as pessoas começam a te dizer isso. Então, a gente tem que aprender a reagir de forma inteligente, mostrando a sua capacidade. Teve um fato muito interessante que eu fazendo uma mentoria com uma empresa e um funcionário, eu conversando com ele para entender o que é que ele ia fazer na empresa, quais são os dilemas do dia a dia, as expectativas. E aí eu perguntei para ele qual era uma qualidade que ele tinha e um ponto que ele considerava que ele estava evoluindo, que ele precisava melhorar. Então ele falou da questão da visão ampla do negócio, de ter várias experiências, mas que ele tinha uma dificuldade em concatenar as ideias e passar a mensagem por uma dificuldade da fala. Então tinha uma lentidão para ter esse entendimento e falar. Então ele tinha um delay na fala ali, talvez com um problema de ser gago, de uma forma leve, mas tinha esse problema. E aí ele falou isso assim, mas ele falou com o coração tão puro aquilo. Só que antes eu já tinha conversado com ele e percebi o valor que ele tinha. Eu percebi as qualidades profissionais e como pessoa. E aí eu falei para ele o seguinte: procure dar atenção à mensagem que sai do seu coração. Não se preocupe com a forma, porque se for de verdade, as pessoas vão conectar com você. Se for de verdade, elas vão querer saber o que você tem a oferecer, porque não é o jeito que você fala, não é esse seu problema, porque para mim não ficou nem perceptível. Mas quando as pessoas são de verdade, elas mostram a essência que tem no coração delas. E é isso que importa hoje em dia. Uma sociedade de coisas efêmeras, de momentos insignificantes. Quando tem alguém que, por mais que se ache o patinho feio, mas que passa aquela verdade, passa credibilidade, passa confiança, não tem como dar errado. Então você aí, que de repente está se sentindo feio, se sentindo incapaz, comece a pensar que você tem algo muito maior do que esse ponto que te incomoda, ou que incomoda outras pessoas. Comece a ver por outro lado, tá? Valdieri, seja bem-vinda. Habilidade, não deixar a opinião alheia trava. Exatamente, Vilma. A gente tem que buscar realmente essa compreensão. Val, boa noite. Nath, seja bem-vinda. Silveira, Ulisses. Olha só, quando a gente vê que a gente está tentando desmoralizar alguém, né? Desmoralizar por várias questões, porque não traduz aquilo que você quer, você não está em um momento bom. Então, a minha dica é o seguinte: faça o seu melhor. Faça o seu melhor, que isso vai superar qualquer problema, qualquer dificuldade. Quando a gente consegue mostrar para as pessoas que eu não vou entrar nessa energia de bater boca com alguém que vem contra mim, querendo trazer um ponto de vista que não é meu. Eu não sou obrigado a ouvir e aceitar isso como se fosse verdade. Então as críticas
que surgem, muitas vezes, são de pessoas que estão com inveja de você, que não está conseguindo ver o seu sucesso. E por você estar fazendo isso, estar crescendo, estar se desenvolvendo, isso também começa a incomodar. Isso começa não só as questões do patinho feio, de ser diferente, pelo lado, digamos, negativo na frente das outras pessoas. Mas as pessoas belas e bonitas, ou capazes, quando entram em um determinado ambiente, elas também causam barulho, elas causam problemas. Quando chega um funcionário novo e ocupa uma função de liderança, por exemplo, muitos funcionários atuais que já estão ali e que desejavam ocupar aquela função e eles não conseguem, existe também um movimento interno para fazer toda uma perseguição e de encontro àquela pessoa que chegou. E por mais que ela tenha realmente um talento, uma capacidade de demonstrar isso, as pessoas começam a olhar apenas os erros que essa pessoa pode cometer ou os defeitos que apresenta na execução do seu trabalho. Então não é só por um lado, mas se você também é bom, você vai fazer com que as pessoas comecem a te olhar diferente, porque elas queriam estar no seu lugar. Então o patinho feio dá pra gente trazer uma série de questões. E aí o que acontece? A gente entra numa empresa, os valores são diferentes, você tenta dar sua opinião, você não compreende, o que você faz? Você se demite. Exatamente. Você se demite daquela empresa, porque ela não está sendo tão justa e honesta com aquilo que você acredita. Como também, se uma empresa percebe que você está ali simplesmente para aproveitar uma temporada, ela também vai fazer o mesmo com você. Então a gente tem que entender que cada um tem um momento, cada um tem o seu propósito, tem a sua situação. Então, não busque a aprovação social das pessoas. Porque se a gente ficar buscando o tempo todo, você vai querer ser perfeito. E o ser perfeito não existe. E a perfeição está em nós sermos como somos de verdade, com os nossos erros, com os nossos defeitos, querendo aprender a cada dia. Se eu querer buscar relevância o tempo todo, aprovação, aceitação, eu vou cair sempre na vala comum de fazer besteira para agradar pessoas que não gostam de você. E a gente está o tempo todo buscando situações, momentos, possuir coisas para agradar pessoas as quais a gente não gosta. E vai seguindo nesse ritmo frenético. Então deixe que os seus resultados falem mais que você. Que a sua capacidade, que o seu talento fale mais que você. Quando você vê isso aí, gente, muda tudo. Muda toda a nossa estrutura de aceitação. Toda a nossa estrutura de desenvolvimento, tá? Então, boa noite aqui para vocês que acabaram de chegar, né? Nessa nossa live. Então, uma coisa que eu faço sempre é o seguinte. Eu procuro usar as críticas como combustível. Queima isso e transforma em energia. Quando você ouve essas críticas que são destrutivas, que não está falando de um fato específico, mas está falando de você, da sua personalidade, simplesmente para te prejudicar, ouça isso e siga firme. Porque aí você não fica focando em coisas que não trazem nenhum tipo de benefício para você, nem das pessoas que participam. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já participei de muitos processos seletivos para ajudar a selecionar grandes candidatos para várias empresas em vários lugares do Brasil. E digo para vocês, a quantidade de pessoas que são excluídas dos processos por não fazer parte daquele padrão que a empresa espera, gente, é uma coisa muito triste. Às vezes não fica evidente. Aí olha um quesito do currículo ou da entrevista, a pessoa foi perfeita, impecável na sua apresentação, mas esse recrutador, por não ver que aquele funcionário, aquele futuro funcionário poderia fazer parte do padrão ideal ou de beleza ou de alguma outra questão, ele exclui por preconceito da cor da pele, exclui pela questão do cabelo. Se tiver acima do peso, não contrata. É impressionante. E eu vou dizer para vocês, todas as vezes que eu participo desses processos, se eu perceber isso,
eu logo dou uma cortada. E se esse candidato tiver capacidade de estar naquela vaga, ele vai ser escolhido. Se eu puder defender pela capacidade, não pela aparência, mas pela capacidade, eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. Porque eu acredito que as pessoas não devem, de jeito nenhum, ser avaliadas meramente pela aparência, mas pelo resultado que ela pode entregar, pelas qualidades que ela demonstra para fazer isso. E realmente é algo muito triste. É muito triste ver que ainda existem empresas que fazem essa acepção de pessoas em vários aspectos, tá? Então, um modelo de se fazer isso, digamos assim, um passo, eu diria que a gente tem que começar a aprender a se incomodar com situações de injustiça. A se incomodar com situações que acontecem todos os dias ali do nosso lado. São clientes que maltratam atendentes por achar que está pagando. Eu fazendo consultoria em empresas, eu vejo muito isso. E o problema é que parte interno não é nem de colegas, é do próprio gestor. E quando vê um funcionário fazendo isso com o outro, ele ainda incentiva. E tá tudo errado, porque se você quer ter resultados excepcionais e extraordinários em sua empresa, você tem que juntar a sua equipe, você tem que fazer um senso de unidade. Você tem que fazer com que essas pessoas se amem, se respeitem pelo menos. Não precisa se amar, não, mas que se respeitem. E quando o respeito vem, tudo acontece, gente. Você tira o preconceito, você elimina tudo, porque é isso que a gente tem que fazer, tá? As pessoas começam a perceber que elas podem melhorar em alguma coisa. O que é que você pode melhorar? É o seu comportamento? Melhore. Está incomodado com a sua aparência? Quer fazer um procedimento de beleza, uma harmonização facial? Faça. Outro dia, uma pessoa conhecida falou assim: nossa, você viu fulana que fez harmonização facial? Ela já foi dando a opinião dela, né? Ficou horrorosa. O que é que você acha? Eu digo, eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar é ela. Primeiro, ela pagou com o dinheiro dela, que não deve ter sido barato, pagou com o dinheiro dela. Ela está se sentindo bem, eu estava vendo que ela estava feliz. E se não tivesse, não é problema meu. A gente tem que parar de meter o dedo na vida dos outros. Por que as pessoas se incomodam tanto com a vida do outro? Por que elas não ajudam quando precisam? Mas no primeiro momento, na primeira oportunidade de apontar esses erros, de fazer esse tipo de pirraça, fofoquinha, todo mundo, vírgula, né? Mas a maioria das pessoas gostam de fazer isso. Então, tem que fugir desse sentido, desse aspecto ruim. Então, assim, tem vontade de fazer? Faça, meu bem, faça, invista em você, porque é isso que vai te deixar feliz. Então, tá tudo certo. Valdir, bem-vindo, que bom que você tá aqui. Renilda, olha só. Então, quando você vê que está com pessoas querendo te limitar, mostre a sua superioridade com as tuas atitudes, sabe? O que é que você é bom? O que é que você pode fazer de melhor? E você vai seguindo, você vai crescendo muito nisso. Tem um filme que eu gosto bastante e que eu estava olhando, que é o filme O Extraordinário, né? O filme Extraordinário, que conta a história de um menino que 2017, August Pullman, ele é tão diferente porque ele tem várias cicatrizes no rosto, já passou por inúmeras cirurgias e ele usa um capacete de astronauta, né? Ele usa um capacete de astronauta, só que antes ele foi educado, alfabetizado pela mãe, em casa, né? Então ele foi educado em casa. E o que aconteceu? Julia Roberts, né? A mãe dele no filme. Salvo engano é isso, né? Me corrija se eu estiver errado. E aí, quando ele bota o capacete para se proteger, porque a sociedade rejeita o diferente. Só que ele tinha muito valor, era um menino muito querido, um menino muito amado, e a mãe sempre procurou proteger. E hoje o que acontece? Com o momento que a gente está vivendo, tem muitas crianças sendo educadas em casa, né? Pelo menos deveria ser educadas, o que eu acho que está ficando pior. E o que acontece? Tem muitas mães que estão desesperadas,
não aguentam mais. Eu ouço todos os dias vários relatos de pessoas que dizem que não suportam mais essas crianças dentro de casa. Né? Tem uma amiga que falou, não aguento mais ver Bhaskara, ver Delta, ver isso, não é matemática, é português, eu vou ficar louca. Eu disse assim, você vai fazer uma live de como não ficar louca nesse momento, entendeu? Você vai ensinar, porque é algo diferente também. E ali aquela criança está sendo, para muitas mães, um incômodo, porque está tirando ela da sua zona de conforto. Você entende que o patinho feio também são coisas que incomodam outras pessoas, que tiram elas do seu processo natural, da sua rotina? E aí o que é que acontece? Muitas vão ficando cada vez mais estressadas, sabe? Angustiadas, e isso realmente não é nada bom. Né? Então, se você, né, as lições do filme, se você não gosta do lugar que você está, se imagine em um lugar que você gostaria de estar. Então, o Patinho Feio mostra, a história dele mostra isso pra gente, né? Aquele lugar não pertencia mais para ele. Ele tentou, ele insistiu, ele lutou contra as próprias forças, contra todos os inimigos que estão ali, porque são pessoas que estavam o tempo todo botando ele para baixo, mas ele estava persistindo, tentando se encontrar naquele meio. Só que chega um momento que não dá mais. Tem que criar asas, tem que buscar o seu lugar, buscar o seu encontro, o seu momento, a sua situação. E quando a gente não faz isso, a gente está deixando de focar no que nós somos bons, na nossa essência, do nosso coração. E ser diferente é maravilhoso. Ser diferente é saber que dentro de você pulsa uma vida que não tem igual nenhuma nesse mundo. E a beleza desse encontro com você mesmo, do jeito que você é, você só tem que comemorar, você só tem que agradecer. Então, não fique pensando que a aparência vale mais que a essência. Porque com o passar dos anos, a aparência vai embora, você envelhece. Mas se você tem um coração bonito, você tem um coração feliz, você vai ser uma pessoa linda e bela o tempo todo. Você vai conseguir demonstrar isso em várias situações da vida que você tem. Então não fique buscando, esperando esse momento perfeito para você fazer as coisas que você queira. Não fique esperando o momento perfeito para você empreender, para você buscar se melhorar dentro da sua empresa. Eu vejo que tem muitas pessoas querendo mudar de emprego o tempo todo, quando na verdade elas precisam se mudar internamente para começar a perceber a beleza que existe no mundo. Porque se eu não me sinto bem e belo, eu não consigo enxergar beleza em nada. Eu não consigo enxergar valor em outras coisas, porque o meu valor está prejudicado. O meu valor está diminuído. É como se você se olhasse no espelho e você não reconhecesse a sua imagem. Sabe? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E esse espelho que você olha, ele vai dizer sempre que tem uma pessoa mais bonita que você. E o problema é que você toma isso como verdade, você não consegue enxergar a essência que tem no seu coração, tá? Como é que vocês se sentem? Vocês que estão aqui na nossa live, vocês se acham um patinho feio ou um patinho bonito? Ou uma pessoa bela, feliz? Você se sente feliz? Coloca aqui se você se sente feliz, um coraçãozinho, né? Um coraçãozinho com aqueles olhinhos do coraçãozinho, os olhinhos do coraçãozinho. Se vocês se acham bonitinho, bota aí aqui que Delícias da Meroca colocou um coraçãozinho. Você se sente bem? Você se sente feliz? Coloque um coraçãozinho para eu saber que de fato você se sente dessa forma. Vamos lá? Então aqui, Valdir se sente bem, se sente feliz. Enquanto isso aqui eu vou tomar minha água, né? Me diz aqui vocês, qual a qualidade que mais você gosta em você? Me diz uma qualidade que você diz assim, nossa, eu amo ser desse jeito.
ser extrovertido, simpático, alegre, feliz. Diz pra mim aí, né? Todo mundo aqui feliz, que maravilha, se sente feliz, coraçãozinho, né? Mas me diz, de fato, como você se sente, né? Qual a qualidade que você tem e que você adora essa qualidade. Você não, se você pudesse negociar qualidades com outras pessoas, isso aí seria inegociável. O quê? Honestidade. Olha que coisa legal. Quem mais? Honestidade, coraçãozinho. Janira Brandão, querida, um beijo pra você, um beijo em toda a família. Que bom ter você aqui. Olha só, aqui também Arainel, também botou um coraçãozinho aqui. Nath Melo, um coração bom, né? A Dena, que acabou de entrar aqui, me diz aí, Adena, uma qualidade que você tem. Não vai dizer coisas impróprias nesse momento, tá? Mas ele diz uma qualidade que você tem, que você considera importante. Por que eu estou perguntando isso? Ser diferente é também enxergar as suas qualidades. Não é só, porque quando a gente fala diferente, associa a algo ruim, associa a algo negativo. E ser diferente é ter qualidades que muitas vezes só você tem, é na sua essência. Sabe aquela coisinha que está ali e que te faz íntegro, uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa, faz você aproveitar qualquer coisa na sua vida, e aí a prosperidade começa a surgir por aquele pontinho que tem ali, por aquela coisa que ninguém tem, que é só seu, que é só te pertence ali. Então isso também é realmente maravilhoso. Sorriu, realmente, Adena, você é uma pessoa feliz, que sorridente também, né? Que também faz toda essa diferença. Eu tenho muitas qualidades, né? Eu sou super simpático, né? Sou super simpático, alegre, tenho defeitos também. Mas eu pergunto para vocês, qual é uma qualidade que vocês acham que eu tenho? Que pelo menos que vocês observam em mim, né? Qual é a qualidade que vocês observam que me faz ser diferente dos demais? Eu vou voltar a pergunta para vocês, porque isso também é interessante, né? De a gente ouvir o que as pessoas falam, porque nem tudo que você for falar aqui pode ser verdade, mas é a sua verdade. Você entende a diferença? É uma verdade que você tem, e se você enxerga uma qualidade, um defeito em mim, é você que tem essa percepção, tá? Então isso também que faz toda a diferença, tá? Então é isso que importa, é como você se enxerga. E também entender o que as pessoas conseguem perceber de você. É isso que faz com que a gente tenha realmente essa visão mais ampla e de percepção. Eu vejo muitas relações de trabalho que a gente passa por muitas pessoas em nossa vida, né? E cada uma dessas pessoas que passam pela vida da gente, ela deixa ali uma sementinha. Ela deixa ali um pedaço de si, por mais que não perceba. Só que tem pessoas que perdem a grande oportunidade de construir uma história positiva com as outras pessoas. E o problema é que elas aproveitam do cargo que têm para humilhar, para perseguir, quando poderia ser parceiras. Você não precisa ser amigo do seu colega de trabalho, não é obrigado, mas você pode respeitar, você pode parar para ouvir, você pode querer que ele cresça dentro da sua empresa, mas tem pessoas que puxam o tapete. Tem pessoas que querem ver o outro bem, mas não melhor do que ele, tá? Então aqui, Nath disse, uma pessoa super alegre, generosidade, cuidadoso, né? Acolhedor. Olha só quantas qualidades, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Ronaldo Tafim também apareceu aqui, João. Então, gente, uma pessoa com brilho próprio tem muitos outros. Feliz de seus pais e filho que eles têm. Olha, muito obrigado. Isso aí que você fala, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Muitas das qualidades que a gente enxerga na outra pessoa é porque, olha o segredo, é porque você tem dentro do seu coração. Dificilmente, quem não tem bondade,
quem não tem essa beleza não consegue enxergar nas outras pessoas. Por isso que tem pessoas que vivem desconfiadas, porque elas tendem a fazer coisas que também pode fazer outras pessoas desconfiarem delas. Entende que todo tipo de coisa que sai de mim, da minha boca, do meu coração, é porque transborda. E eu só transbordo daquilo que eu tô cheio. Tá entendendo? Eu não consigo transbordar algo que não tem dentro de mim, dentro dessa xícara. Então, se você viu qualidades em mim, e também se você pode ver defeito, não quero dizer que é 100%, mas eu sou, o que você diz de mim é um pouco do reflexo do que tem em você. Você tem que ter conhecimento do que é generosidade para você ver generosidade na outra pessoa. Você tem que ter bondade no seu coração para você conseguir entender o que é bondade. Olha que sacada! Você conseguiu entender isso? Que se eu não tenho esse tipo de sentimento, eu não conheço, eu não vivo, eu não consigo identificar jamais na outra pessoa, porque isso não faz parte da minha vida, não faz parte do meu comportamento, não faz parte da minha essência. Então eu só consigo enxergar aquilo que tem aqui. E aí é por isso que eu perguntei para vocês, porque eu vejo que tem muitas pessoas maravilhosas aqui. Só que em algum momento tem uma atitude ou um comportamento que não necessariamente vai agradar outras pessoas. Mas todo mundo tem seus momentos ruins, não é? Aquele dia que a gente acorda que não está bem, que não está disposto, não quer dizer que isso faz parte o tempo todo de você. Agora, outra coisa que eu vou dizer, você não pode se acostumar a ter e a levar uma vida sempre mais ou menos. Você não pode querer sempre levar uma vida medíocre, ter um comportamento inadequado, ter atitudes que não condiz com o que você acredita como verdade para você, a não ser que a sua verdade é fazer o mal, a não ser que a sua verdade é perseguir, é mostrar os defeitos das outras pessoas. Porque quando a gente tem a capacidade de elogiar, no fundo, todos os elogios que você faz para alguém tem um pedacinho de você. E quando você também fica apontando os defeitos do outro, tem um pouquinho de você também. Às vezes tem um pocão, né? Às vezes quando você aponta, tem que ter uma quantidade muito maior. E aí, o que é que você quer demonstrar? O que é que você quer fazer prevalecer? É uma escolha. Você tem um livre-arbítrio. Você não é obrigado a estar em um lugar que você não queira ficar. Então, ser patinho feio é ser rebelde, é ir de encontro a um modelo, a um sistema que todo mundo diz que é verdade, que é aceito. Por quê? Quem foi que provou isso? Entendeu? Então, quando você se vê dessa forma, você cresce, você evolui, você se transforma. Cordialidade, João, educação e luz. Muito bem. Continue sendo luz, como você falou aqui. Sabe por quê? Quando a gente tem luz, a gente chega no ambiente e a gente abre aquela energia e a escuridão vai embora. Eu sou prova viva disso, que eu já cheguei em diversos ambientes e o ambiente está pesado, o ambiente está carregado. E eu chego mentalizando para dominar aquele ambiente com a minha luz, com a energia que eu carrego no meu coração. Porque eu não sou obrigado a entrar em vibração negativa de ninguém. E tem pessoas que têm uma vibração tão boa, mas quando ela chega em um lugar onde tem pessoas brigando, com raiva, elas se sentem obrigadas a terem o mesmo comportamento do que aquelas pessoas, porque se ela chegar muito alegre, animada, acha que a pessoa está tendo falta de respeito. Mas nunca perca isso. Toda vez que você chegar, é uma técnica, um segredo que eu vou contar aqui para vocês. Quando eu chego no ambiente, eu conecto as energias, eu chego aqui, ó, eu encosto isso aqui, é um ponto de encontro energético, e eu estou mandando a minha energia positiva para ela ir tomando conta daquele espaço. Eu estou tomando conta daquele espaço. Então eu vou olhando cada ponto de atenção que eu estou vendo ali, e é como se saísse um raio laser dos meus olhos. E eu vou ali, ó, quebrando ali. Eu vou quebrando. Pode me chamar de bruxo, o que vocês quiserem. Mas isso é leveza que tem aqui dentro. E quando eu faço isso,
eu começo a perceber que é como se fosse um encontro de energia que vem de um lado, energia negativa, eu vou comer energia positiva. O que é que vai acontecendo? Eu vou empurrando, eu vou limpando aquele ambiente. E você pode fazer isso. Sabe como? Sendo você, sendo a melhor versão que você pode ser em qualquer espaço que você pode chegar. E aí é que está a grande sacada, a grande diferença, né? Para você ser luz, para você brilhar, para você dominar onde quer que você vá, tá bom? Estamos chegando aqui ao final da nossa live falando sobre a história do patinho feio, mas na verdade trazendo um entendimento de como ser diferente tem o seu valor, de como ser diferente faz a gente ser um ser especial, um ser dotado de bênçãos, de luz. E eu queria desejar para vocês uma noite maravilhosa, uma quarta-feira maravilhosa, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Que vocês possam realmente fazer tudo que vocês têm desejo, têm vontade, para que vocês possam realmente ser felizes, tá? Vou fazer aqui a minha pose da fotinha oficial do meu coração de luz para vocês. Quem puder fazer aquele post lá, me marcar, que eu vou ter o prazer de repostar e marcar vocês também, tá? Aê! Um beijo grande. Boa noite, Nath. Deus abençoe. ARM, Valdir, boa noite, Bruno. Que vocês possam realmente aí continuar aprendendo. E quando se sentir um patinho feio, vá sendo assim mesmo. Não importa que os outros percebam e falem. O importante é ser você. Acredite que você pode fazer o que você quiser. E tem ninguém que vai te dominar, não. Você que tem que fazer isso, tá bom? Beijo grande. Vou me despedindo de vocês aqui. Que Deus abençoe a todos. Que dê uma noite maravilhosa. E que cada um de vocês possam descobrir essa verdadeira essência que pode fazer coisas incríveis para a sua vida. E que todas as pessoas que se conectem com você, que ela possa receber essa energia maravilhosa que sai dentro do seu coração. Que ela possa olhar você e querer levar um pedacinho daquilo que tem de bom. E você pode escolher sempre ser essa luz. E que essa luz se acenda de um jeito tão especial que por onde você passar, você vai derrubando toda a tristeza, você vai derrubando toda a mágoa, toda a angústia, porque o que fica são as conexões poderosas que a gente faz, são as conexões poderosas que a gente constrói, e a decisão está nas suas mãos, está nas tuas atitudes, está no teu comportamento, na tua aceitação de ser lindo, de ser belo, bela, maravilhoso, maravilhosa, na essência que Deus te criou. Seja quão diferente você for, você é um ser de luz, você é um ser especial. E eu queria muito agradecer a todos vocês que sempre estão presentes nas lives de quartas e de quintas-feiras, cada dia com conhecimento, uma informação nova que possa transformar e que possa tornar vocês incrivelmente pessoas extraordinárias. Beijo grande!